O nosso tema de hoje, o nosso estudo, ele tem um foco muito preciso, muito claro. Ele vai falar a respeito do nosso passado, uma coisa presente na vida de todo mundo teve um passado. Só que é fundamental entender que esse passado necessita também estar em paz conosco e nós em paz com eles. Então a nossa temática é: entre em paz com o seu passado para ter uma vida plena. Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, assistente social e administradora hospitalar. E o meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E autoliderança é a chave do desenvolvimento pessoal. A vida plena é o grande objetivo de todos os nossos vídeos, de todos os nossos estudos, e hoje é nesse universo que nós vamos mergulhar, no universo do passado. E para você estar em paz com o seu passado, primeiramente nós vamos refletir sobre o que vem ser paz. Paz, então, é aquele estado de harmonia que você tem com todas as pessoas e com todas as coisas. É a ausência de conflitos, é a ausência de problemas. Você está realmente em paz. E para nós estarmos com paz com o nosso passado, nós devemos cultivar uma relação harmoniosa, saudável com tudo aquilo que nós vivemos. Porque, por pior que tenham sido as situações, as experiências que você viveu no seu passado, é fruto dessas experiências, é fruto dessas situações vividas e experimentadas por todos nós que fomos construindo o que nós somos hoje. Então, hoje nós somos o resultado de tudo que nós passamos no passado. Então, nós precisamos entender que estar em paz com o passado é benéfico, é harmonioso para a nossa vida. Se hoje nós temos desafios constantes, porque a vida realmente prepara desafios para nós a todo momento, né? Imaginamos também que lá no passado nós também tivemos desafios. Desafios tanto quanto nós temos atualmente. Desafios pequenos, desafios médios, desafios grandes, mas que tudo isto tenha servido como lições para que nós possamos agora no presente sermos mais fortes, estarmos mais fortalecidos, estarmos mais amadurecidos em diversas condições ou quando a vida nos apresenta novas oportunidades, novas situações, novos conflitos até. Nós vamos estar mais assertivos na solução desses problemas. Então, se reconcilie com o seu passado, porque o passado é a nossa referência. Ele deve ser somente nossa referência. E para exemplificar, vamos lembrar no caso da borboleta. Existe, no primeiro estágio, aquela lagarta feia, peluda muitas vezes, que rasteja, e essa lagarta muitas vezes se vê olhando para as borboletas que estão voando leves, soltas, se estreitando entre as flores num colorido só. E ela continua naquele rastejar, né? Ela continua no rastejo e de uma forma que ela nem sabe por quê, ela começa a construir em volta dela um casulo. E muitas vezes ela é tomada por um sentimento de que aquilo é o fim, vai ser a morte dela. E ela realmente vai construindo, vai ficando meio entristecida e vai entrando num sono profundo. Terminado esse período de sono profundo, que está naquele casulo escuro, quentinho,
de repente, aquela que era uma lagarta, ela se transforma numa colorida borboleta. Agora, a borboleta tem duas opções. Se ela estiver em paz com o seu passado, o que é que acontece com ela? Ela realmente experimenta a vida de borboleta entre as flores, vai voar, vai estar junto com outras borboletas, vai se relacionar com as outras espécies, com as outras borboletas de outras cores, de outros tamanhos. Agora, a segunda opção é ela ficar presa no passado, ela não ficar em paz com o passado. Ela vai voar por fora, mas ficar rastejando por dentro. Ela continua sendo uma lagarta, mesmo voando. Ela vai voar, mas ela está presa lá no passado, na época em que ela era uma simples lagarta. Agora, quando você não está em paz com seu passado, você fica preso, você fica lá no passado, nasquelas coisas que não são boas. E fica que nem a borboleta. Quando não está em paz com o passado, ela vive uma vida solitária, ela fica chata, ela só fica lembrando das coisas quando ela era lagarta. E nem percebe que ela está numa fase nova, numa fase bonita, onde ela poderia estar aproveitando a vida. Mas ela não consegue nem perceber a vida de borboleta, porque ela não está em paz com o seu passado. Então, que essa lição sirva para nós, para todos nós. Quando nós não estamos em paz com o nosso passado, nós ficamos lá atrás, nós ficamos lá onde a gente não pode mais mudar. E nós não percebemos o presente, o nosso aqui e agora que está passando e a gente está lá atrás. E o que essa borboleta não consegue entender é que sem a lagarta nunca existiria a borboleta. Sem o passado nunca existiria o presente. Sem aquela fase que ela rastejou, se ela tivesse terminado ali, morrido ali, alguma coisa acontecesse ali, nunca existiria. Então, numa compreensão necessária, fundamental para ela, tanto quanto é para nós, sem aquele período que ela passou, não existiria esse que ela experimenta. Conclusão, ela deveria muito bem falar com carinho do período em que ela era rastejante. Ela podia falar com muito carinho daquele período que foi difícil, porém, foi ali que estava a gênese, ali que estava a raiz, ali que estava a matriz de tudo aquilo que ela é hoje. Portanto, esse convite fica para todos nós. Sempre o passado de cada um, por uma vida sempre desafiadora, todo mundo sempre terá alguma coisa para lembrar do passado desagradável. Só que nós vemos isso cotidianamente. Algumas pessoas contam das próprias dores, agora já vencidas, porque estão no passado, mas contam isso de maneira descontraída, até riem de si mesmo. Você precisa ver as dores que eu passei, as angústias que eu passei. Você percebe que ele fala, ele lembra, mas não dói. Ele fala porque ele pegou daquela situação dolorosa, daquela situação aflitiva, só o de bom. Enquanto que outras pessoas que viveram muitas vezes as mesmas coisas. Elas falam impreterivelmente, elas falam das suas dores, das suas angústias, mas na sua expressão, na sua aparência, no seu tom de voz, no seu transformar, fica claro que elas ainda estão sofrendo com aquilo. São duas questões. É igual quando você vai tomar injeção hoje. Alguém inventa uma vacina que tem que todo mundo tomar, aí você toma a vacina, né? Aí tomou a vacina, você tem duas questões a fazer. Uns vão se deter a dor no braço de ter tomado a vacina e outros na alegria de estarem imunizados. E isso é uma escolha para todo mundo. Quando nós vamos entrar em paz com o passado, é entender que não existiria a imunização, não teria saúde sem aquele momento de dor, sem aquela picada. Então, se há algo para todo mundo, por que eu e você vamos ficar nos detendo a isso? Se aquela parte foi o alicerce para que nós pudéssemos viver o que vivemos hoje, por que voltar a remoer, se deter aquilo? É um sinal de desinteligência
de falta de amor próprio. Exatamente. Quando o passado não passa, quando nós temos uma indisposição com o nosso passado, quando a gente não está em paz com ele, quando a gente realmente não consegue esquecê-lo, nós não conseguimos sair de lá do estado do passado, nós começamos a criar muitas vezes uma ideia única. A gente começa a crer que todas as experiências negativas, dolorosas, frustrantes que nós tivemos venham a se repetir neste presente e no futuro. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso, senão nós começamos a criar crenças, e crenças que muitas vezes nos limitam, nos fazem ficar estagnados, parados lá no passado. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que teve uma relação afetiva frustrante. Ela realmente teve assim, problemas inúmeros naquele relacionamento. E ela começa a acreditar que no próximo relacionamento ela vai ter tudo aquilo sendo repetido. E daí, num outro próximo relacionamento, ela também acha que vai o mesmo ocorrer. É exatamente como a gente faz na informática. É o Ctrl+C, copia, Ctrl+V, cola. Então, fica no Ctrl+C, Ctrl+V, essa crença de que toda aquela experiência da relação afetiva frustrante vai se repetir nas próximas ocasiões. A mesma coisa também quando a pessoa, por exemplo, sofre um acidente de carro e se machuca, tem infelizmente esse problema. E ela acha que toda vez que ela vai apanhar uma condução, vai sair com o carro, ela vai ter novamente a ocorrência do acidente automobilístico. Então, ela cria essa crença limitadora. Então, nós temos que ter essa convicção de não ficarmos no Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque o que já passou, nós não conseguimos mais mudar. Nós não conseguimos alterar. O que nós conseguimos alterar é somente o aqui e agora. Tá? O aqui e agora, e que vai e pode refletir dentro das nossas escolhas o futuro que nós estamos almejando. Então nós precisamos prestar atenção. Teve problemas no passado, que esses problemas, que essas experiências dolorosas, frustrantes, nos sirvam de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Por quê? Toda vez que você fica repetindo o padrão negativo, você fica estagnado, fica parado. O mesmo acontece com aquelas pessoas, por exemplo, hoje com 60, 70 anos, e ela fica recordando, né? Ele fica lembrando das situações difíceis, conflituosas, quando ele estava na escola. Quando ele estava no primeiro, no segundo ano escolar, quando as pessoas faziam brincadeiras que diminuíam, faziam caçoadas deles, que era o bullying, né? Que atualmente nós chamamos de bullying. Então a pessoa com quase 70 anos está lá recordando do passado, não consegue se posicionar numa reunião, não consegue falar porque ficou com esse trauma que ele teve quando ele tinha 7, 8 anos. Não, meus amigos, nós não podemos carregar esse passado, porque carregando esse passado, você não consegue sair do presente e buscar o futuro, onde você está lá instalado, os seus sonhos, as suas vontades, o seu maior desejo, que possivelmente deve ser a sua vida plena. Agora a pergunta é, por que a gente é assim? Né? Por que a gente tem esse impulso de fazer Ctrl+C, Ctrl+V com resultado? Guardar uma experiência repetindo ela, por que a gente é assim?
E a resposta se assentaria no fato de que é muito mais cômodo você não correr riscos. A pergunta é a seguinte: tem a sua casa e tem a padaria que você vai buscar pão. Qual é o caminho que você faz? Eu venho aqui, eu passo aqui, e no outro dia? Não, igual. Qual é a chance de você sair do portão da sua casa e falar assim: hoje eu vou pegar um caminho diferente? Muito raro. Por quê? Porque é natural. Você não tem nem que pensar para agir daquela forma. Você nem tem que pensar para ir na padaria. Então a gente renuncia a todos os caminhos que são mais diferentes, que são... E vai aonde? No caminho que a gente está acostumado, porque a gente vai sem pensar. A mesma coisa acontece com a gente. Com relação às decisões, às experiências vividas, né? Quando eu passo um constrangimento hoje, é mais fácil ir lá no meu passado, pegar um outro constrangimento igual e aplicar o resultado. Não adianta. É assim, aconteceu aquilo, então é isso. A gente pega uma coisa pronta do que construir um caminho novo. Então esse impulso é que nós temos que combater. Saber que hoje é uma vida diferente de ontem e amanhã é diferente também. E o que acontece hoje não tem que necessariamente obedecer os padrões do passado. Muito pelo contrário, o que acontece hoje, você é uma pessoa totalmente diferente com possibilidades diferentes. Então esse impulso do Ctrl+C, Ctrl+V, esse impulso de copiar resultados do passado para a vida presente é uma maneira cômoda de pensar e mais fácil de agir. Exatamente. E por que ficar em paz com o passado? Isso é muito importante nós refletirmos, nós estudarmos, nós prestarmos atenção. Porque muitas pessoas com as quais nós convivemos, a gente começa a observar que a pessoa não conta fatos presentes, fatos da atualidade, ela está realmente somente narrando o passado, às vezes melancólico, né? Lá no passado que era bom, né? Lá no passado que eu era feliz, quando eu era solteiro é que eu tinha uma vida boa. Então fica aquela melancolia toda com o passado. Quando não, ela fica realmente somente reclamando daquilo que passou e daquilo que nós não podemos mais alterar. O importante é nós termos claro na nossa mente de que tudo que passou nós não podemos mais mudar, porque já passou, é passado, o próprio nome já diz. Passou, já está lá no passado e nós não podemos mais alterá-lo. O que nós podemos alterar é presente, é o aqui e agora. É como, por exemplo, quando você tem uma geladeira repleta de alimentos. Você é daquelas pessoas que gosta de se alimentar muito bem, gosta de ter frutas, gosta de ter legumes, gosta de ter doces, gosta de ter realmente a sua geladeira farta. Porém, você e a sua secretária esqueceram de ver algumas coisas no fundo da gaveta. E está lá uma batata que apodreceu. Essa batata, quando ela apodrece, ela tem um cheiro muito forte, um odor que realmente não é agradável. E tudo que você vai pegar dá a impressão que tem aquele mau cheiro da batata apodrecida. Você vai pegar um copo de leite, que cheiro ruim, poxa vida, que cheiro forte, né, que está na minha geladeira. Você vai pegar uma outra coisa, uma fruta, poxa, olha, essa maçã tá tão linda, né, tá tão vermelha, tá tão, parece que ela tá suculenta, né? Mas que cheiro forte que está na minha geladeira. E você não vai percebendo que esse cheiro forte da batata podre começa a se misturar com os outros odores dos outros produtos que estão na geladeira. Então é a mesma coisa quando você cultiva os acontecimentos, as situações ruins que ocorreram lá no passado. Mas você fica cultivando, você fica mantendo, você faz com que aquilo que ocorreu lá no passado, que te machucou, que te entristeceu, que te deixou para baixo,
fique muito presente, fique muito evidente, ele fique muito vivo no seu dia a dia, porque você não esquece dele. Você está a todo momento lembrando dessas ocorrências ruins. Porque se você lembrasse das ocorrências boas, ok, maravilha até, porque é muito bom a gente recordar coisas boas. Até quando nós falamos de pensamento nas nossas aulas, a gente cita como alternativa você trocar o pensamento ruim por recordações boas, recordações que te deixam feliz, que te deixam realmente para cima. Então, nós temos que tomar cuidado quando nós cultivamos o passado ruim, as situações conflitantes, as brigas, os desaforos, as situações que nos rebaixaram. Ficou tudo no pretérito, ficou tudo no passado e a gente não consegue modificá-los. Então, presta atenção, não seja a batata podre do fundo da gaveta da geladeira. Não deixe que o seu passado seja essa batata podre. Não deixe, porque esse passado mal cheiroso, esse passado apodrecido, deixa você ausente de viver o seu aqui e agora. Faz com que você fique distante da sua vida plena. Faz com que você não consiga ver oportunidades, não consiga observar as coisas boas ao seu redor. Então, deixa as coisas ruins que passaram lá no passado, que é o lugar deles, é o lugar delas, das situações ruins, é o lugar dos problemas que já passaram. Então, nós temos que estar convictos que todas as experiências que nós passamos, sejam boas ou sejam más, elas nos faz transformações. Nós somos pessoas diferentes após determinadas experiências. Nós mudamos, nós alteramos a nossa forma de pensar, nós transformamos a nossa forma de agir, nós realmente somos pessoas diferentes, modificadas. Por exemplo, quando você sofre um acidente automobilístico, você bate o carro, se machuca ou somente tem um estrago no carro, a partir desse momento você começa a prestar mais atenção no trânsito. Você realmente fica mais atento com relação aos outros motoristas, você fica mais atento com relação às placas de sinalização, você fica mais atento com o sinal, com o semáforo, você não chega perto do celular quando está no volante. Então você realmente tem uma mudança de comportamento. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você tem um boleto para pagar, você tem o dinheiro na sua conta bancária, mas por um esquecimento você não paga aquele boleto. E tem uma multa abusiva, inclusive. Você se sente assim frustrado para baixo. Poxa vida, eu com dinheiro na conta e eu não paguei esse boleto. O que acontece? Nós nos transformamos, a gente vai ficar mais atentos, a gente vai programar esse pagamento no débito automático ou nós vamos colocar na agenda. Em algum momento nós temos que ter um alerta da data do próximo boleto, para que a gente não seja mais penalizados com a multa. Então, todas as experiências, repetindo, boas ou más, nos transforma. Agora, para que a gente possa entender, os erros não podem ser repetidos. A nossa tendência é que os nossos erros, eles não se repitam, porque a gente já conhece a situação, a gente já conhece o caminho, a gente já sabe como aconteceu o erro. Então, realmente, nem justifica mais esse erro. Nós podemos vir a errar, infelizmente, e novamente, em situações novas, em ocasiões novas, em acontecimentos que a gente nunca tinha presenciado. Então, tudo bem. Então, realmente, é uma realidade que a gente não conhecia. Então, a gente pode vir a errar. Então, nós temos a tendência de não
errar mais naquelas situações onde nós já conhecemos por que erramos. Então, confie em você, meu amigo e minha amiga. Você pode ficar em paz com o seu passado. Você vai ter dificuldade no início. Todas as mudanças são difíceis no princípio. Porém, depois você, de tanto pensar, persistir na sua mudança, você vai ter isto com naturalidade. Você vai recordar do passado, mas sem sofrimento, sem dor, porque já passou, já está lá, não tem mais o que fazer. Então, você pode, não é fácil, porém é possível. Experimente, você vai ver quanta paz você vai ter tendo paz com o seu passado. E existem algumas experiências que nós podemos juntar nesses anos todos, né? Nós viajamos muito o país todo durante muito tempo com palestras, treinamentos, cursos, e há uma experiência que talvez sirva para ilustrar o que ela está colocando agora. É uma experiência que nós vivemos há alguns anos. Estávamos no interior do estado de São Paulo, numa cidade próximo da nossa, e depois, no final da apresentação, da palestra, nós fomos jantar com o pessoal que estava promovendo o evento. Fomos lá jantar com eles. Aquele monte de gente foi, cada um com seu carro, nós com o nosso carro, e nós paramos na porta do restaurante. E ali na porta do restaurante tinha um coqueiro enorme. E nós entramos todo mundo lá e tinham vários coqueiros, nós paramos ali, todo mundo parou ali, nós entramos, começamos a almoçar, jantar. De repente alguém fala assim, viu, de quem que é um carro assim que está lá fora? Eu falei, é meu. Né? É bom o senhor ir lá fora. Aí eu fui ver. O que tinha acontecido? Eu parei, o carro tinha um coqueiro enorme e caiu um cacho de coco, não é um coco verde, é um cacho de coco no para-brisa do carro. Caiu, afundou o para-brisa, quebrou, foi vidro para todo lado, foi um estrago enorme, e pode imaginar os amigos. Teve que chamar guincho, teve que chamar seguro, aquele negócio todo lá, e foi um transtorno enorme. Bom, o que isso tem a ver com a nossa história? Já passaram-se muitos anos disso, já está tudo arrumado, tudo consertado, mas é impossível estacionar o carro sem olhar para o alto se tem alguma coisa ali. É impossível, por quê? Porque é automático. Agora, ficou o sofrimento? Não. Ficou a dor? Não. O que ficou? A lição. Então, por isso que nós devemos nos despreocupar de estar insistindo nos erros do passado só quando estamos sem paz com ele. Que naturalmente a tendência, o curso normal das coisas é caiu nisso, não caia de novo nisso. Então, quando nós repetimos, alguma coisa há de errado, porque a tendência natural é que a dor passe e fique conosco somente a experiência. Exatamente. E agora nós estamos terminando o nosso estudo, a nossa reflexão sobre entre em paz com seu passado para ter uma vida plena. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para a realização de todos aqueles que estão dispostos a refletir conosco. E aí, para o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, o tema será a importância do vocabulário de elevação para uma vida plena. Estudar vocabulário também acho que é inovador. Poucas pessoas depositam atenção no que isso significa, mas acompanhe a gente que é isso que você vai encontrar. A importância do vocabulário de elevação para ter uma vida plena. Com este processo de educação, alteramos nossa verbalização e construímos uma autoimagem positiva para viver melhor. E se você achou esse conteúdo interessante, nos acompanhe nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e novas reflexões sobre autoliderança com Joy Rússica. Esperamos que você tenha gostado da nossa reflexão, do nosso estudo e nos acompanhe nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Muito obrigada, um grande abraço e muita paz para cada um de vocês. Forte abraço e até breve.